Letícia, tá chegando a hora do time principal, pelo menos, dar as caras no Campeonato Carioca. Bem-vindo ao Tá Na Área. Boa noite para você. Boa noite, Bené, Coutinho, Beto, todo mundo que acompanha o Tá Na Área. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Exatamente, né? Como você falou, depois do torcedor do Flamengo acompanhar as 4 primeiras rodadas com um time alternativo, né? Um time B formado por jovens e comandado pelo Kleber dos Santos, o Flamengo de Filipe Luís vai fazer a estreia amanhã, sábado, 4h30, no Mané Garrincha, contra o Volta Redonda. Eles já estão lá em Brasília, né? Encerraram a preparação na manhã desta sexta-feira e foram para Brasília no iniciozinho da tarde, chegaram por volta das 8 horas, das 6 horas mais ou menos, e aí dormem por lá. E fica essa expectativa dessa estreia, né, de forma oficial. Lembrando que o Flamengo fez um amistoso nos Estados Unidos contra o São Paulo, terminou em 0-0, sem gols, mas foi um período que o Filipe Luís utilizou para fazer bastantes testes, né? Para quem acompanhou, ele utilizou o que considera ideal, né, da formação inicial no primeiro tempo, e no segundo tempo ele mudou todo mundo, mudou até o goleiro, né? O Matheus Cunha agarrou no segundo tempo e fez justamente isso para fazer um período de testes e ver o que ele pode aproveitar, né, desse período de pré-temporada. Para o jogo de amanhã, como eu falei, né, o Flamengo encerrou a preparação na manhã de sexta-feira. Fica a expectativa se o Filipe Luís vai promover a estreia do Juninho, que é o primeiro reforço. Ele está relacionado para enfrentar o Volta Redonda. E aí, passando também algumas informações em relação à lista dos relacionados do Flamengo para essa partida, tem algumas novidades, né? Como eu falei, o Juninho está relacionado pela primeira vez como jogador do Flamengo, mas o Luiz Araújo, por exemplo, não está nessa relação de jogo. Ele vai ficar no Rio de Janeiro fazendo um trabalho individualizado na academia, um controle de carga, né, em relação à minutagem, podemos dizer assim. E o Cebolinha, né, ele que já está lesionado há 5 meses, está se recuperando, já está treinando com o grupo, mas ele não foi relacionado ainda para essa partida do Volta Redonda. Há expectativa no Flamengo de que o Cebolinha seja relacionado para o próximo jogo, que é contra o Sampaio Corrêa, na semana que vem no Maracanã. O primeiro jogo do Flamengo no Maracanã e também o primeiro jogo do Maracanã nessa temporada de 2025. E a ideia é relacionar o Cebolinha justamente porque o confronto seguinte dessa partida é a Supercopa contra o Botafogo. E novidade também é o Arrascaeta. O Arrascaeta, que não foi relacionado para o amistoso contra o São Paulo nos Estados Unidos, está relacionado para essa partida contra o Volta Redonda. E aí a gente fica nessa expectativa se o Arrascaeta vai começar jogando, se o Arrascaeta vai começar no banco, porque ele é um cara que está sendo cuidado para estar 100% na Supercopa, que é essa primeira decisão aí super importante para o Flamengo nesse início de... Tá na área, tamo junto, até a próxima. Expectativa por esse time do Flamengo, nesse time principal do Flamengo, né, Coutinho, no Campeonato Carioca. Claro que é um time com poucas caras novas. Acho até curioso quando a gente fala da 5ª rodada do estadual. A gente não viu o Flamengo em campo no Rio de Janeiro ainda, né? Fez essa tour no Nordeste, na 5ª rodada ainda não joga no Rio de Janeiro, curioso. Esse jogo em Brasília, depois de jogar no Sergipe, na Paraíba e também no Maranhão. O que tem de expectativa para esse time do Filipe Luís? Como eu disse, de cara nova tem o Juninho. Acho que é aquela expectativa até para conhecer. O torcedor conhecer esse jogador em campo, com o jogo valendo. Mas além disso, você também espera algo diferente ou algumas alternativas para 2025? Eu acho que assim, a tendência é a gente ver um Flamengo bem próximo daquilo que foi na reta final do Campeonato Brasileiro e também da Copa do Brasil. A gente já viu um pouco disso contra o São Paulo, mesmo sendo o primeiro jogo. O Flamengo acho que teve as melhores oportunidades na primeira etapa contra o São Paulo. É um time que marca no campo de ataque, que quer ter a bola o tempo inteiro, né, que trabalha dinâmicas muito interessantes na parte ofensiva, principalmente pelo lado direito, né? O entendimento ali entre Gerson e Wesley. E a evolução disso, né? A gente tem que lembrar que esse rapaz aí que a gente está vendo assumiu o time no dia 1º de outubro. Muitas vezes parece que já é, né? Veterano na função. Porque é uma carinha bem conhecida do clube, né? Um jogador, um ídolo da torcida, então... Mas é muito pouco tempo de trabalho, né? Ele não tem nem 4 meses de trabalho no Flamengo, com 30 dias de férias no meio, então não tem nem 3 meses de trabalho corridos assim no clube. Então a expectativa é que esse time apresente essa cara que já começou a ganhar no final da última temporada e que evolua em outros aspectos também, na utilização de jogadores, que faça com que alguns jogadores cresçam ao longo da temporada. Acho que o Alcaraz é o principal deles, né? O jogador custou bastante, tem talento, mas ainda não conseguiu se desenvolver no Flamengo. O retorno dessas peças. O Juninho, como você falou, não sei se ele será um titular. Acredito até que por aquilo que o Felipe falou dele, né? Pela urgência do Flamengo em buscar esse jogador, talvez já comece como titular para ir ganhando cancha já para o jogo de semana que vem
contra o Botafogo. Então, acho que a expectativa é positiva e o adversário talvez seja ali dos pequenos, né, de menor investimento, o mais desafiador, né? O Maricá é o líder do campeonato, mas o Volta Redonda é um time de Série B do Campeonato Brasileiro. 3 vitórias em 4 jogos. Já tem ali um investimento mais regular ao longo das últimas temporadas, tem mais tradição até de encarar esses adversários. Então, não é um adversário simples, não, para o nível de Campeonato Carioca. Betão, e como esse momento da temporada ele tem, né, suas peculiaridades, né? O Flamengo, claro, não quer ter pressa com essas voltas desses jogadores que estão se recuperando de lesão, o caso do Cebolinha, até Luiz Araújo, Arrascaeta também, alguns nomes importantes para esse elenco do Felipe Luiz. Sabe que a pressa, né, não é necessária olhando como um todo, mas como a Letícia lembrou, tem essa decisão. Tem jogo valendo título no outro domingo, né? No dia 2 tem a Supercopa do Brasil contra o Botafogo. Então é mesclando, né, as análises nesse sentido, né? Eu acho assim que esse jogo, os jogos até o jogo da Supercopa, o Felipe deve utilizar para afinar essa posição do Juninho, que era onde estava jogando o Gabigol. Eu acho que, de resto, o Arrascaeta estando liberado, é o time que enfrentou o Galo na final da Copa do Brasil, com esse jogador ali fazendo... Eu acho que só o De La Cruz na vaga que foi do Everton Araújo. E naquela ocasião jogou, o De La Cruz estava... O outro que acaba sendo quase um reforço também, né? O De La Cruz inteiro nesse Você tem razão. Eu não faria Você deixaria o De La Cruz no banco? esse início ainda assim. Eu acho que casou muito bem aquela situação. O Everton, ele deu um equilíbrio por ter muita saúde na marcação, recuperação de bola e a passada dele, a distribuição do jogo dele não é limitada, então ele não travava o jogo. Mas eu também entendo que ele estava jogando ali porque não tinha o De La Cruz, né? E aí ele acabou dando muito certo. A gente ainda não viu o De La Cruz que todo mundo esperava, né? Lógico que se o Felipe conseguir, já agora de início, nos treinamentos, tá sentindo um De La Cruz mais solto, que a gente ainda não viu no jogo da Florida Cup, ainda não foi esse De La Cruz, né? Ele mesmo deu uma entrevista muito consciente, dizendo que sabe e entende que ainda não deu o que todo mundo esperava. Eu acho, Beto, que assim, tem muito da adaptação dele ao futebol brasileiro de parte física. Porque se a gente volta... Ele foi engolido pelo processo. Terça-feira a gente estava comentando isso aqui, né, Betão? Se a gente volta na segunda rodada do Campeonato Brasileiro, o melhor jogador do Flamengo até aquele momento era o De La Cruz. Ele tinha feito um gol na estreia. De falta, né? De falta, tinha dado uma assistência. Tinha feito um gol também contra o São Paulo. Né? 2 gols e uma assistência nas duas E tinha jogado bem o Campeonato Carioca, né? Então talvez seja essa questão. Formiguinha, né? Isso, Acaba cansando com esse calendário muito louco. Mas acho que você lembrou muito bem a questão do De La Cruz que tá nessa volta, né? Mas eu acredito que ele vai jogar com o Juninho, porque pelo que a gente ouviu o tempo todo da busca desse nome, e o Felipe ligou pro Juninho, na hora que ele tava ali escolhendo o Sevilha, o Boto, já conhecia, foi muito uma escolha pelo jogador que tinha características para o atacante que o Felipe estava jogando naquele momento, que ele não teve o Pedro, né? Então é esse atacante que ataca espaço, que sabe também fazer a marcação-pressão, que seja mais móvel. Então eu acredito, o Juninho estando tranquilamente fisicamente, ele vai botar o Juninho para jogar amanhã já, porque eu acho que o jogo do Botafogo, imagino que seja Bruno Henrique.